O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som das lágrimas de Renata caindo sobre o travesseiro. Aos 41 anos, ela havia construído uma vida que aos olhos externos parecia bem-sucedida: psicóloga clínica respeitada em Fortaleza, apartamento próprio na aldeota, carreira sólida ajudando outras pessoas a superarem seus traumas. Mas naquela noite de julho, 3 meses após a morte súbita de sua mãe, Dona Fátima, Renata se sentia como um barco à deriva em alto mar, sem bússola, sem âncora, sem destino. A perda da mãe havia aberto feridas que ela pensava ter cicatrizado há décadas. Dona Fátima fora sua melhor amiga, confidente, e a única pessoa que realmente conhecia todas as camadas de dor que Renata carregava desde a infância. Agora, sem ela, todas aquelas feridas antigas pareciam sangrar novamente: o abandono do pai quando tinha 8 anos, os anos de bullying na escola por ser a menina sem pai, a sensação constante de não ser digna de amor que a acompanhou até a vida adulta. Mãe, ela sussurrou para o quarto vazio, como vou continuar sem você? Quem vai me lembrar de que sou amada quando eu mesma não consigo acreditar nisso? Ironicamente, Renata passava seus dias ajudando outros a processarem luto e trauma, mas quando se tratava de sua própria dor, sentia-se completamente perdida. Era como um médico que conseguia curar todos, exceto a si mesmo. Na segunda-feira seguinte, Renata estava de volta ao consultório, atendendo seus pacientes com a competência técnica de sempre, mas com um vazio interior que crescia a cada dia. Durante a sessão com Márcia, uma cliente que havia perdido o marido em acidente de carro, Renata se viu lutando para oferecer esperança que ela mesma não sentia. Doutora Renata, Márcia disse, a senhora sempre me diz que a dor vai passar, que vou encontrar sentido novamente. Mas às vezes percebo tristeza nos seus olhos. A senhora está bem? A pergunta atingiu Renata como um soco no estômago. Como o paciente havia percebido algo que ela tentava esconder até de si mesma? Márcia, obrigada pela preocupação. Às vezes é natural que terapeutas sintam empatia pela dor dos pacientes. Mas Renata sabia que não era empatia profissional, era sua própria dor não resolvida se misturando com o trabalho. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, questionou se tinha condições emocionais de ajudar outros quando ela mesma estava se afogando. Naquela tarde, após o último atendimento, Renata permaneceu sozinha no consultório, olhando para os diplomas na parede, para os livros sobre psicologia que havia estudado, para todas as ferramentas teóricas que possuía. Mas nenhuma delas parecia capaz de tocar a dor profunda que sentia no peito. Talvez eu precise de terapia, ela pensou. Mas a ideia de se abrir para um colega, de admitir sua própria vulnerabilidade numa profissão que exigia força constante, a aterrorizava. No fim de semana, movida por uma inquietação que não conseguia explicar, Renata decidiu visitar a Igreja do Rosário, no centro histórico de Fortaleza, onde sua mãe costumava acender velas e fazer orações. Não era uma pessoa religiosa, sua formação em psicologia havia criado uma visão mais científica do mundo, mas sentia necessidade de estar em algum lugar que conectasse ela à memória de Dona Fátima. A igreja estava quase vazia numa manhã de sábado. Renata se sentou num banco dos fundos, olhando para as imagens sacras que sua mãe tanto venerava. Mãe, ela sussurrou, se há alguma coisa depois da morte, se você pode me ouvir, preciso de ajuda. Não sei mais como lidar com essa dor. Foi então que uma senhora idosa, de cabelos grisalhos e olhar gentil, se sentou ao seu lado. Desculpe incomodar, minha filha, mas percebi que você parece precisar de companhia. Obrigada, mas estou bem, Renata respondeu automaticamente, usando a mesma barreira emocional que mantinha com todos. Sei que não nos conhecemos, a senhora continuou suavemente, mas trabalho há 30 anos como voluntária aqui na igreja, consolando pessoas que vêm buscar paz. Meu nome é Dona Clara. E você, mesmo tentando esconder, está carregando uma dor muito grande. Havia algo na voz de Dona Clara, uma ternura genuína, livre de julgamento, que tocou uma corda profunda em Renata. Pela primeira vez em meses, ela baixou sua guarda profissional. Perdi minha mãe há 3 meses, Renata disse, com a voz embargada. E sinto que perdi a única pessoa que realmente me amava. Agora todas as feridas antigas voltaram, e não sei como lidar com isso.
Dona Clara ouviu pacientemente enquanto Renata desabafava sobre sua infância difícil, o abandono paterno, a sensação de não ser digna de amor, e como a morte da mãe havia amplificado todas essas feridas. Minha filha, Dona Clara disse gentilmente, posso compartilhar algo que aprendi em meus 73 anos de vida? Há feridas que só o amor de Deus pode curar. Não o amor humano, por mais bonito que seja, mas o amor divino que não depende de nossa performance ou valor aparente. Renata, com sua formação psicológica, sentiu resistência inicial. Dona Clara, respeito sua fé, mas sempre resolvi meus problemas através da razão e da ciência. E agradeço a Deus pelos dons que ele lhe deu, Dona Clara respondeu. Mas me diga, sua formação acadêmica conseguiu curar a ferida de abandono que você carrega desde criança? A pergunta foi direta ao ponto. Renata havia estudado teoria sobre apego, trauma de abandono, e processos de cura, mas intelectualmente compreender algo não era o mesmo que experimentar cura emocional profunda. Minha filha, Deus não compete com a psicologia, ele a completa. Você pode entender sua dor, mas só a presença de Deus pode tocar lugares que a mente humana não alcança. Dona Clara abriu uma Bíblia pequena que carregava na bolsa e leu Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Nos dias que se seguiram, Renata não conseguiu tirar a conversa com Dona Clara da cabeça. Sua mente analítica tentava categorizar a experiência, foi apenas uma senhora gentil oferecendo consolação através de sua linguagem religiosa. Nada mais que isso. Mas havia algo mais. Durante aqueles minutos na igreja, conversando com Dona Clara, Renata havia sentido uma paz inexplicável, como se algo maior que ela mesma a estivesse abraçando. Era diferente de qualquer técnica psicológica que conhecia. Curiosa profissionalmente, decidiu pesquisar sobre espiritualidade e cura psicológica. Para sua surpresa, encontrou diversos estudos acadêmicos sérios sobre o papel da fé no processo de cura emocional, sobre como a espiritualidade pode complementar, não substituir, o tratamento psicológico. Interessante, ela anotou em seu diário profissional. Há evidências científicas de que a espiritualidade pode facilitar processos de cura que a psicologia sozinha não consegue alcançar. Mas conhecimento científico sobre espiritualidade era diferente de experiência espiritual pessoal. E Renata ainda não sabia como fazer essa ponte. 2 semanas depois do encontro com Dona Clara, Renata enfrentou sua noite mais escura. Era aniversário de sua mãe, e a dor da ausência era insuportável. Sentada no sofá de casa, olhando para uma foto de Dona Fátima, Renata foi tomada por uma onda de desespero tão intensa que a assustou. Não aguento mais, ela chorou. Não consigo carregar essa dor sozinha. Não consigo fingir que estou bem. Não consigo mais ajudar outras pessoas quando eu mesma estou destroçada. Foi quando se lembrou das palavras de Dona Clara: há feridas que só o amor de Deus pode curar. Desesperada, Renata fez algo que não fazia desde criança, orou. Não uma oração formal ou teológica, mas um grito desesperado de alguém que havia esgotado todos os recursos próprios. Deus, ela disse em voz alta, não sei nem se acredito em ti, mas preciso de ajuda. Se tu existes, se realmente te importas com feridas humanas, preciso que toques meu coração. Não aguento mais essa dor sozinha. O que aconteceu nos minutos seguintes, Renata jamais conseguiria explicar com sua formação psicológica. Uma presença quase tangível pareceu preencher o ambiente. Não era imaginação ou autossugestão, era algo real, amoroso, curador, que a envolveu como um abraço infinito. Por 1 hora, Renata permaneceu imóvel no sofá, experimentando algo que transcendia completamente sua compreensão. Racionalismo era como se todas as feridas de sua vida, o abandono paterno, os anos de se sentir não amada, a solidão profunda, estivessem sendo tocadas por um amor maior que qualquer amor humano que já havia experimentado. Não houve visões dramáticas ou vozes audíveis. Mas havia uma certeza profunda, inexplicável, de que ela era completamente conhecida e completamente amada por alguém que entendia cada ferida, cada lágrima, cada momento de dor que havia experimentado. É isso, ela sussurrou, com lágrimas que não eram mais de desespero, mas de alívio profundo. É disso que Dona Clara estava falando. É isso que minha mãe experimentava quando orava. Pela primeira vez em meses, Renata dormiu em paz.
Não porque suas circunstâncias haviam mudado, mas porque algo fundamental havia mudado dentro dela. Na manhã seguinte, Renata acordou diferente. A dor pela perda da mãe ainda estava lá, mas havia algo novo, uma sensação de que não estava carregando essa dor sozinha. Era como se tivesse encontrado um parceiro no processo de cura, alguém que compreendia sua dor de forma mais profunda que ela mesma. Durante os atendimentos daquela semana, algo extraordinário aconteceu. Renata descobriu que sua experiência espiritual não havia diminuído sua competência psicológica, havia expandido. Continuava usando todas as ferramentas técnicas que conhecia, mas agora havia uma dimensão adicional, sensibilidade para feridas que só podem ser tocadas por algo transcendente. Márcia, ela disse para a paciente que havia perdido o marido, além das técnicas que temos trabalhado para processar seu luto, gostaria de explorar se há alguma dimensão espiritual que poderia trazer conforto? Não precisa ser religião organizada, pode ser qualquer conexão com algo maior que você. Márcia ficou surpresa. Doutora, na verdade tenho sentido um vazio espiritual terrível desde que meu marido morreu. Mas nunca soube como falar sobre isso numa terapia. Intrigada com sua própria experiência e vendo os resultados positivos de integrar espiritualidade ao trabalho terapêutico, Renata decidiu estudar formalmente sobre psicologia e espiritualidade. Matriculou-se num curso de especialização sobre psicologia transpessoal e começou a ler autores que exploravam a interface entre fé e cura emocional. Mais importante, começou a frequentar regularmente a Igreja do Rosário, não apenas para conectar-se com a memória da mãe, mas para nutrir sua própria jornada espiritualismo. Dona Clara se tornou uma mentora espiritual, ensinando-a sobre oração contemplativa, sobre como perceber a presença de Deus no cotidiano, sobre como permitir que o amor divino curasse feridas antigas. Renata, Dona Clara disse durante uma de suas conversas, você está descobrindo que Deus é o terapeuta supremo. Ele não compete com sua profissão, ele a usa para seus propósitos curativos. Dona Clara, como posso ter certeza de que não estou apenas projetando necessidades psicológicas numa figura divina? Minha filha, os frutos falam por si. Você está mais curada, mais inteira, mais capaz de ajudar outros. Quando algo produz amor, paz, cura e serviço, é sinal de que vem de Deus. 6 meses depois de sua experiência espiritual inicial, Renata havia transformado completamente sua abordagem terapêutica. Continuava sendo rigorosamente científica em seus métodos, mas agora incluía uma sensibilidade para a dimensão espiritual da cura humana. Criou um grupo terapêutico para pessoas em luto que incluía tanto técnicas psicológicas tradicionais quanto momentos de meditação e reflexão. Espiritualismo. O grupo cresceu rapidamente, atraindo pessoas que buscavam cura holística para suas perdas. Pessoal, ela dizia durante os encontros do grupo, o luto não é apenas um processo psicológico, é uma experiência que envolve corpo, mente e espírito. Vamos trabalhar todas essas dimensões. Carlos, um engenheiro de 50 anos que havia perdido o filho adolescente, testemunhou: Doutora Renata, tentei vários terapeutas antes. Todos eram competentes, mas algo faltava. Aqui, sinto que minha dor está sendo vista e tratada completamente. Um ano após sua experiência espiritual transformadora, Renata enfrentou um teste significativo. Recebeu uma ligação de seu pai, que havia abandonado 33 anos antes e agora, aos 70 anos, estava hospitalizado com câncer e queria vê-la. A primeira reação foi de raiva e resistência. Por décadas, havia carregado ressentimento profundo contra o homem que a havia rejeitado quando mais precisava dele. Mas agora, com sua compreensão renovada sobre perdão e cura, sabia que precisava enfrentar essa ferida fundamental. Senhor, ela orou, dá-me sabedoria e força para esse encontro. Usa esta situação para completar a cura que começaste em mim. O encontro no hospital foi tenso inicialmente. Seu pai, Joaquim, estava visivelmente arrependido, mas também defensivo sobre suas escolhas passadas. Renata, ele disse com a voz fraca, sei que fui um pai terrível. Sei que te abandonei quando você mais precisava. Não espero perdão, mas queria que soubesse que sempre pensei em você. Olhando para aquele homem envelhecido e doente, Renata sentiu algo extraordinário. Em vez da raiva que esperava, sentia compaixão. Não era fraqueza ou negação da dor que ele havia causado, era a capacidade de ver além da ferida para a humanidade quebrada dele.
Pai, ela disse, segurando sua mão, você me causou dor profunda. Mas aprendi que guardar ressentimento machuca mais a mim que ao Senhor. Escolho perdoar, não porque o Senhor merece, mas porque preciso estar livre. A reconciliação com o pai abriu espaço para Renata experimentar um tipo diferente de família. Na igreja, encontrou um grupo de filhas e filhos espirituais adotivos, pessoas que, como ela, haviam encontrado cura para feridas familiares profundas através da presença de Deus. Dona Clara se tornou como uma segunda mãe. Padre Antônio, o pároco da igreja, como uma figura paterna sábia. Outros membros da comunidade como irmãos e irmãs escolhidos. Renata, Dona Clara disse durante um almoço dominical na casa paroquial, você viu como Deus pode criar família onde não havia? Ele cura não apenas nossas feridas individuais, mas nossa necessidade de pertencimento. Dona Clara, às vezes penso que precisei perder minha família original para encontrar minha família espiritualismo. Minha filha, Deus usa até mesmo nossas perdas para nos dar presentes que nunca imaginamos. Sua dor se tornou portal para uma vida mais rica e um ministério mais profundo. 2 anos depois de sua jornada de cura espiritual começar, Renata havia se tornado referência em Fortaleza para terapia que integrava psicologia e espiritualidade. Escreveu artigos acadêmicos sobre o tema, ministrou cursos para outros psicólogos, e desenvolveu protocolos terapêuticos que incluíam a dimensão espiritual da cura. Mais importante, criou um centro de apoio para pessoas com feridas de abandono e rejeição, oferecendo tanto terapia profissional quanto acompanhamento espiritualismo. Amigos, ela dizia durante palestras em universidades, não estou propondo que a fé substitua a psicologia. Estou propondo que reconheçamos os limites da psicologia sozinha e abramos espaço para dimensões transcendentes da cura humana. Um de seus colegas, Dr. Ricardo, inicialmente cético, comentou após observar os resultados: Renata, não entendo completamente sua abordagem, mas não posso negar os resultados. Seus pacientes apresentam níveis de cura e resiliência que raramente vejo em abordagens puramente seculares. No 3º aniversário da morte de Dona Fátima, Renata visitou seu túmulo com um coração completamente transformado. Em vez da dor paralisante dos primeiros anos, sentia gratidão profunda e uma conexão espiritual que transcendia a morte física. Mãe, ela disse, colocando flores sobre o túmulo, obrigada por ter plantado sementes de fé em mim que só germinaram depois de sua partida. Obrigada por ter me amado de forma que me preparou para receber o amor de Deus. Agora entendo que o amor que recebi da senhora era reflexo do amor divino. E entendo que esse amor não morreu com a senhora, apenas encontrou uma fonte ainda maior. Renata sabia que havia reencontrado sua mãe de uma forma diferente, mas real, não através de memórias nostálgicas, mas através da presença amorosa de Deus que havia usado Dona Fátima como instrumento durante os anos em que estiveram juntas. Em seu diário espiritual, Renata escreveu: Senhor, obrigada por usar minha maior ferida para me levar à sua presença curadora. Obrigada por me mostrar que há dores que só seu amor pode tocar, lugares no coração humano que nenhuma técnica psicológica alcança sozinha. Aprendi que a presença de Deus não elimina a nossa dor instantaneamente, mas a transforma. Não remove nossas feridas, mas as torna portais para compaixão e ministério. Não apaga nosso passado, mas o redime para propósitos eternos. Uso agora minha profissão não apenas para curar mentes, mas para apontar pessoas para a fonte de toda a cura verdadeira. Não abandono a ciência, mas a completo com fé. Não ignoro a psicologia, mas a expando com espiritualidade. Renata agora fala regularmente em conferências sobre trauma, luto e espiritualidade. Sempre termina com o mesmo convite. Amigos, se vocês carregam feridas que parecem não cicatrizar, se tentaram todas as abordagens terapêuticas mas algo ainda falta, se sentem que há camadas de dor que nenhuma técnica humana consegue tocar, eu os convido a experimentar a presença curadora de Deus. Não estou dizendo para abandonarem tratamento psicológico, estou sugerindo que o complementem com abertura e espiritualismo a feridas que só o amor divino pode curar, não porque somos fracos, mas porque fomos criados para relacionamento com o transcendente. A presença de Deus não é sentimento religioso ou autossugestão, é realidade espiritual que pode tocar os lugares mais profundos e machucados de nossa alma.
É amor sem condições, aceitação sem julgamento, cura sem limites. Deus não compete com terapeutas, ele os usa. Não substitui medicina, ele a abençoa. Não nega nossa dor, ele a transforma em propósito. Venham experimentar o que significa ser curado não apenas psicologicamente, mas espiritualmente. O coração humano possui feridas que vão além do alcance da psicologia tradicional. Há dores ancestrais, abandono primário, vazio existencial que só podem ser verdadeiramente curados pela presença amorosa de Deus. Isso não diminui o valor da ciência ou da medicina, pelo contrário, reconhece que somos seres integrais que precisam de cura integral. Quando permitimos que a presença de Deus toque nossas feridas mais profundas, descobrimos que a dor pode se tornar portal para propósito, que nossa quebra pode se tornar nossa maior qualificação para curar outros, e que não há ferida tão profunda que o amor divino não possa alcançar e transformar.